Teremos agora a palestra Otimizando os Resultados em Saúde. Ele é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-diretor do Hospital Fêmea, do Grupo Hospitalar Conceição, doutor em Medicina, cirurgião geral e do aparelho digestivo do Hospital Moinhos de Vento. Vamos receber, com a explanação Otimizando os Resultados em Saúde, doutor Eduardo Neubar Trindade. Muito boa tarde, pessoal. É uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui falando com uma plateia tão ilustre e principalmente com dois grupos tão interessados no sucesso da saúde nos municípios, os médicos e vereadores. Então, agradecer imensamente ao convite do nosso presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Fonzati, para estar aqui presente nessa palestra e que certamente vamos encontrar inúmeros pontos de convergência. É uma honra, então, como foi falado aqui, sou presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que, apesar de muitos se confundem, o Conselho Regional de Medicina não é uma autarquia que visa proteger a categoria dos médicos, mas sim proteger a medicina. É um órgão de proteção social que visa proteger a boa medicina. Muitas vezes muitas vezes nós temos até sofrendo um certo preconceito de vereadores. Não, vem lá o pessoal do conselho, como se quisesse defender um sindicato, uma categoria. Não, nós queremos defender a boa medicina. Esse é o nosso maior objetivo. E para isso, pessoal, o que nós temos visto? Nós temos que começar a cada vez mais otimizar os recursos de saúde. Nós sabemos como os recursos são escassos e como se tem que fazer cada vez mais trabalhar de forma eficiente esses recursos. E nada melhor que estabelecer para parcerias, estratégias locais, que a gente vai conseguir encontrar e conseguir cada vez mais impacto nessa estratégia de saúde. Qual é o nosso cenário da saúde no Brasil? Isso é muito importante também a gente ver. Nós temos que estabelecer uma radiografia. Mesma coisa que serve para a medicina. Assim que nós vamos começar um tratamento, antes de dar o tratamento, nós temos que fazer esse diagnóstico da saúde. Qual é o grande desafio? É um sistema essencial que enfrenta inúmeros desafios históricos e estruturais, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. E vocês veem como o nosso gasto é alto em saúde. 9,7% do PIB. Isso, claro, não é apenas os gastos públicos, é o gasto também da saúde suplementar. Muito abaixo, por exemplo, a gente fala do sistema de saúde americano. Os Estados Unidos já gastar 14% do PIB. Nós gastamos 9,7%. É um número elevado, mas talvez não seja o suficiente para garantir o sistema de saúde que nós desejamos. E qual, pessoal? Agora nós vamos falar, foi muito falado durante a pandemia de Covid-19, a importância do sistema de saúde, que é um dos maiores desafios, talvez seja o maior sistema de saúde pública mundial. O NHS, em inglês, que foi baseado, o conceito do SUS foi baseado no sistema inglês. Nós somos infinitamente maiores do que eles, tanto em nível populacional, quanto em nível extensão territorial e por aí vai. Então, essa questão do subfinanciamento é muito importante, principalmente porque há uma supervalorização da alta complexidade. Nós valorizamos muito, eu falo isso também como médico, sou médico, cirurgião, para trabalhar preciso no hospital terciário. Mas nós não podemos supervalorizar a alta complexidade. Nós temos que cada vez mais valorizar a média e baixa complexidade. É isso que a maioria da população precisa e é isso que nós vamos conseguir otimizar esses recursos para garantir para alta complexidade para quem precisa. E não como acontece atualmente. Nós temos um sistema, unidades básicas de saúde precárias, os pacientes acabam tardando o diagnóstico, chegam muito tarde no
complexidade e gerando mais custos, tempo de internação, umas cirurgias cada vez mais complexas. Por isso, temos que fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. E aonde nós vamos fazer isso? Lá na unidade básica de saúde. Então, pessoal, como eu falei, é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Isso é muito bonito para a gente sair falando, mas isso torna um desafio cada vez maior para fazer esse sistema de saúde funcionar. Vai desde a atenção básica até os transplantes complexos. Mas isso eu reforço, na minha fala, vocês vão ver várias vezes eu vou falar sobre isso. Nós temos que ter sempre os transplantes, sim, mas não temos que ter tantos quanto nós temos atualmente. Nós temos que otimizar essa capacidade instalada e reforçar a nossa atenção para as unidades básicas de saúde. E, claro, por aí vai as campanhas massivas de imunização, tentar conseguir percentuais grandes de imunização, que nós, infelizmente, nos últimos anos, temos visto decair as quedas, os percentuais nas taxas de imunização da nossa população. Então, pessoal, essa questão do subfinanciamento, nós tínhamos visto antes, o Brasil chega a gastar 9,7% do PIB em saúde, só que o sistema público de saúde representa 4%, apenas 4%, se a gente for calcular. E os municípios atuam com 37% dessas despesas. Os senhores entendem muito melhor da questão do financiamento, da questão de distribuição de recursos e impostos. Mas isso é uma distribuição desigual. Estou vendo aqui o nosso deputado Sabino, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nós estamos recentemente discutindo a questão do financiamento do SUS, tem que ser repensada essa questão. E, pessoal, o que acaba acarretando e acaba atrapalhando imensamente o planejamento de qualquer gestor, seja gestor público, seja gestor do hospital, é a questão da judicialização da saúde. Nós temos todo o planejamento de uma hora para outra, tem uma decisão judicial. Isso acontecia até na minha época como diretor do hospital. A nossa internação da UTI lotada via uma decisão judicial, cumpra-se imediatamente, com risco até de prender o diretor do hospital. No caso, eu estava na direção. Mas nós não tínhamos muito definido como é que nós íamos fazer essa internação. Felizmente, o judiciário está entendendo um pouco melhor isso, que nós temos que fazer cada vez mais, evitar a judicialização. Tentar encontrar outras formas, porque a judicialização acaba com a previsibilidade e acaba com todo o nosso planejamento. E vocês veem o número de judicializações, 2 milhões. E, claro, o Rio Grande do Sul acaba tendo uma judicialização até percentualmente maior que o restante do Brasil. E, pessoal, aí vem o ponto principal da nossa apresentação e que vamos precisar muito do apoio dos senhores e das senhoras aqui presentes, que é a questão dos problemas estruturais das nossas unidades básicas. A gente acaba dando pouca importância para as unidades básicas, tanto um termo que eu rechaço ao médico de postinho, como se fosse um médico menos importante que o médico dentro do hospital. Nós temos que acabar com essa expressão do médico de postinho. Ele talvez seja a peça mais importante para a gente resolver 80% a 85% dos problemas de saúde. Então, nós temos que valorizar esse profissional como se ele fosse um gerente da saúde daquele paciente. Vamos, então, abolir a questão do termo médico de postinho. Não, é o médico da unidade básica, é o médico da atenção primária, que é um camarada que vai resolver 80% daquela comunidade. Vamos valorizar esse profissional. Não pode ser o primeiro emprego do recém-formado. Isso é muito importante. Nós temos que cada vez mais trabalhar e aí cobrar dos senhores, cobrar do governo federal, que criem mais programas de residência médica, que a gente estimule a formação nessa área. É aí que nós vamos fazer as promessas. E, pessoal, como eu vinha falando com os senhores, essa falta de investimentos resulta em altas taxas de hospitalização. Pacientes talvez não precisariam ser hospitalizados. Se a gente fizesse o diagnóstico precoce, fizesse o acompanhamento de indicadores, talvez várias condições que se tornaram irreversíveis seriam reversíveis se fossem atendidas num prazo adequado.
E, além disso, a questão dos profissionais cada vez mais reforça que a nossa batalha contra a abertura indiscriminada de escolas médicas, de faculdades de medicina, vem a ajudar. 55% dos médicos estão concentrados no Sudeste, que atende apenas 42% da população. E a maioria dos médicos formados nessas novas faculdades fora do Sudeste acabam migrando para a região Sudeste e Sul para fazer sua residência médica e acabam por lá ficando. Então, vocês podem ver, essas estratégias de criação de faculdades de medicina para localizar os médicos nas regiões mais carentes de médicos do Brasil não está tendo o resultado esperado. Então, pessoal, aí, um outro dado extremamente alarmante. 20% dos recursos da saúde pública no Brasil talvez sejam desperdiçados. Esse dado é muito elevado. Nós temos que resolver e procurar formas de otimizar esses custos. E na saúde complementar, provavelmente os dados sejam muito semelhantes. Imagina que cada R$10 gastos, R$2 são perdidos no sistema de forma desperdiçada. Ou porque o exame foi repetido, o paciente fez uma ecografia no seu primeiro atendimento na segunda, repetiu essa ecografia na terça, que não vai modificar em nada o curso da doença ou diagnóstico. Então, esses cuidados que nós temos que ter. Otimizar os recursos e otimizar os custos e diminuir esse percentual para um número aceitável, que chegaria a 5%, não a 20%, como se encontra atualmente. Além disso, pessoal, o Sistema Único de Saúde mostrou seu verdadeiro valor agora na grave crise sanitária que nós vivemos, que é a questão da Covid-19, mostrou a sua importância não apenas para aqueles que precisam do Sistema Único de Saúde, mas para todos, até aqueles usuários de plano de saúde que são beneficiários da saúde suplementar. As longas filas de espera, que em 2022 tem um número de aproximadamente 1 milhão de pessoas aguardando por cirurgias eletivas, principalmente porque o baixo interesse em se realizar cirurgias de baixa e média complexidade. O que é cirurgia de média complexidade? Ninguém tem interesse, nenhum gestor, a fim de fazer uma cirurgia de hernia inguinal, que é a cirurgia que o pedreiro precisa. Ninguém quer fazer aquela retirada de útero ou esterectomia, porque também pagam muito mal. Então, nós temos que tornar, de alguma forma, a tabela do SUS não uma obra de ficção, mas uma questão real, para os nossos hospitais filantrópicos terem real interesse em realizar os procedimentos de média complexidade. Não como acontece atualmente, que infelizmente a gente vê os diretores do hospital tendo que vir a Brasília passar um chapéu nos nossos deputados para conseguir manter abertos, para fazer esses procedimentos que a população precisa. Nós temos urge estudar uma tabela do SUS que não seja uma obra de ficção, que seja que vale a pena trabalhar por ela. Porque atualmente não se vale. Atualmente tem que se fazer o incentivo A, o incentivo B, para se fazer esse procedimento. E esse número vai aumentando ano a ano. 1 milhão de pessoas, e principalmente são aquela população economicamente ativa que precisa de procedimentos. Então a gente deixa de oferecer para essa população que vai gerar recursos, que vai gerar renda, que vai pagar os seus impostos. Então isso é muito importante. Nós temos que trabalhar cada vez mais nisso. Então, pessoal, aí vem um grande compromisso. Falei muito mais questões técnicas, falei muito de alta complexidade, média complexidade, e muitos vão precisar do apoio dos senhores, que é nessa questão aqui. A gestão de recursos da saúde. Esse é um grande compromisso que nós, categoria médica, precisamos dos senhores, talvez os senhores do nosso apoio, para fazer cada vez mais essa gestão organizada dos recursos. Porque os problemas são vários. A estafa dos profissionais está sendo visto. O número de suicídios entre os profissionais de saúde, entre os médicos, infelizmente está crescendo ano a ano. Principalmente nesses jovens recém-formados, que muitas vezes, como seu primeiro emprego, é trabalhar numa emergência. E todas as dificuldades que os senhores têm visto em trabalhar nas emergências
principalmente no sistema único de saúde. Com a dificuldade de regulação, com a dificuldade de encaminhamento de pacientes, com toda a pressão que vem sofrendo, como são para-choques do sistema de saúde. A questão dos desperdícios mais comuns que eu citei para os senhores, praticamente 20% dos recursos a gente gasta de forma desnecessária, vai pelo rabo do orçamento. A questão dos impactos do atendimento, cada vez mais a gente tem visto o descontentamento da população. Quantos de nós não tem visto uma vez por semana no jornal alguém que quebrou a unidade básica de saúde e jogou uma cadeira no profissional, muitas vezes até agrediu o profissional? E quais agora são as propostas de utilização? A valorização da atenção básica, que é a porta de entrada do sistema único de saúde, e que nós temos que cada vez mais ver como o gerenciamento da saúde do paciente não tem que ser dado no hospital, tem que ser dado na unidade básica de saúde. Isso é cada vez mais importante. Não é porque ali é um serviço de menor complexidade que deve ser relegado a menor importância, não. Tem que ser dado cada vez maior importância para a unidade básica de saúde. Um exemplo antigo já, que é o do programa Primeira Infância Melhor, que pegou a área da saúde, assistência social e educação e fez o acompanhamento desses pacientes a longo prazo, do 0 aos 6 anos, e depois se viu que os indicadores, tanto de saúde, melhora de níveis socioeconômicos, nessa população foi muito maior, gerando impacto direto na mortalidade infantil e no desenvolvimento. Cada vez mais usar a tecnologia como aliado. Prontuários eletrônicos, os prontuários eletrônicos e principalmente a interoperabilidade do sistema de saúde vai gerar diminuir esses gargalos. Vai diminuir a questão de ter que repetir exames, muitas vezes exames de alta complexidade que são difíceis de conhecer. Um exemplo é o telesaúde, que é um belíssimo exemplo. Diminuiu, sem dúvida alguma, as filas de espera pela consulta com o especialista, muitas vezes diminuiu até a necessidade de ter que se fazer o encaminhamento. Aquela questão, consultor no posto, uma vez pediu avaliação do neurologista, se pediu avaliação do ortopedista, se pediu avaliação do cirurgião de coluna. Com a questão da implantação do telesaúde, que tinha o médico conseguir discutir o caso com outro profissional à distância, com o especialista, reduziu as filas de espera. A receita digital do Trenes também, que nós somos pioneiros lá no Conselho com a questão da utilização dessas receitas, e diminuiu a necessidade do paciente ficar procurando a unidade de saúde ou o hospital, muitas vezes só para repetir aquelas receitas. Cada vez mais buscar a modernização da gestão da infraestrutura como meta de qualidade, nós temos que cada vez mais ter indicadores da busca de qualidade. Um exemplo, o Hospital lá de Santa Maria, que começou de forma muito bem com a cobrança de indicadores. E nós temos cada vez mais que trazer esses indicadores, não apenas nos hospitais, mas reforçando aquilo que eu falei desde o início, nas unidades básicas de saúde. Cada vez mais adotar o uso de auditorias independentes, envolvimento social no controle de serviços, por isso a importância dessa parceria. Fico feliz que seja a comandante Nádia, nossa presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, que fez, sem dúvida alguma, essa parceria iniciou lá no Conselho com a Câmara Municipal de Porto Alegre. Vamos otimizar os resultados, vamos fazer lá a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores junto com o Conselho, porque o nosso objetivo é mesmo conseguir cada vez mais melhores indicadores. E nós temos a expertise técnica para dar esses indicadores para os senhores. Busquem nos seus estados, conversar com os conselhos regionais de medicina, olha, quais indicadores que eu tenho que ter na minha região para melhorar os níveis de saúde. Então, pessoal, nós temos que ver essas oportunidades como janelas de oportunidades que se abriram agora. Nós tivemos a crise da Covid-19, agora no Rio Grande do Sul. Nós temos a destruição do sistema das estruturas de saúde por causa das enchentes, mas muito mais do que ficar sofrendo, não. Vamos buscar essa crise do sistema, essa crise agora estrutural do sistema, para reconstruí-lo de forma mais eficiente.
Então, pessoal, só para reforçar aqui essa parceria entre nós, no Rio Grande do Sul, estamos fazendo muito bem com a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, já conversamos com a Câmara de Vereadores de Taquara também, nessa política de resultados. Então, a aprovação de leis que priorizam investimentos em saúde. Cada vez mais fiscalizar que esses recursos sejam usados de forma adequada. E o apoio e capacitação cada vez maior de gestores profissionais. Esse é o nosso grande objetivo. E esse é o caminho que os senhores podem encontrar para atingir o objetivo que os senhores querem. É cada vez mais protagonismo na transformação da saúde local, que é onde a população precisa. Então, pessoal, só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Sem dúvida alguma, é uma honra, uma satisfação para mim, como presidente do Conselho Regional de Medicina, mas como médico, ver que as câmaras municipais e os vereadores agora estão buscando esse apoio, essa parceria dos conselhos profissionais, no caso da medicina, para a gente encontrar melhores resultados. Então, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Vamos fazer a entrega. Presidente Gilson, por gentileza, ao palco, presidente. Presidente Gilson. Cadê o presidente? Keila, por favor, faça a entrega do certificado da lembrança do doutor. Muito obrigado, doutor Eduardo Neupar Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Já está por aqui o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, e a gente vai recebê-lo neste momento. Está por aí o ministro, pessoal da assessoria, por gentileza. Posso chamá-lo?